Olá, meu nome é Pedro Rocha de Cavalcante e esse aqui é o vídeo do Laboratório 6, de Equações Diferenciais. Bom, esse nosso vídeo aqui então é explicando aqui a nossa experiência, né? A primeira parte seria então da gente conseguir fazer o vídeo da bola que quica, né? E depois conseguir capturar pelo menos uns 5 frames dela, ou pelo menos umas 5 imagens, né? Nas alturas máximas de cada uma das quicadas. Anotar o tempo, né, com a precisão de milissegundos e anotar também as alturas. Pois bem, então a gente conseguiu, né? A gente tem aqui o vídeo original da gravação original e a gente também conseguiu pegar os frames, né? Esse aqui foi o primeiro frame. Ó, pronto, agora que saiu. Esse aqui foi o primeiro frame. Esse o segundo. Esse o terceiro. Esse o quarto. E esse o quinto frame do nosso vídeo, pegando somente as alturas máximas, depois de cada quicada. Então elas desceram, depois elas subiram, e eu peguei justamente na altura máxima entre elas, né? Bem, então, depois de a gente conseguir pegar esses frames, eu também calculei aqui, né, peguei as alturas deles. Eu joguei no Paint e consegui pegar as alturas em pixels. E pegando as alturas em pixels, a gente tinha um referencial de pixels para metro. A gente tinha um referencial que 580 pixels seria 1 metro. Então, fazendo as conversões, fazendo uma regra de 3, a gente chegou à conclusão que esses valores em pixels teriam esses valores em metros, né? Então, a gente fez essas conversões de pixel para metros. 580 pixels seria 1 metro. Aí a gente fez as conversões e teve os valores em pixels e em metro para cada uma das alturas. A gente também pegou os tempos, em milissegundos, de cada um daqueles frames. E depois de a gente pegar esses frames, ter os tempos e ter as alturas, o próximo passo seria calcular a gravidade. Bom, então, sabendo que 580 pixels seria 1 metro, já que a gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado, se 580 pixels é 1 metro, então quantos pixels seria 9,81 metros? Então, fazendo essa regra de 3 aqui, a gente chegou à conclusão que 5.690 pixels seria o valor da gravidade, né? Só que em pixels. Então, a gravidade que seria em metro 9,81 metros por segundo ao quadrado, em pixels ela seria 5.690 pixels por segundo ao quadrado. Então, fazendo uma regra de 3 rápida, com um referencial de altura, a gente consegue achar o valor da gravidade em pixels por segundo ao quadrado. A próxima parte, então, seria achar a constante K, né? Essa constante K é como se fosse uma espécie de coeficiente de amortecimento, né, ou coeficiente de restituição depois de cada queda. Então, calculando aqui, ele pede para a gente usar Torricelli e usar essa relação aqui, que a velocidade depois do kick é K vezes a velocidade antes do kick. Então, foi isso que a gente calculou, né? A gente pegou aqui então a constante K usando a equação de Torricelli entre as quedas. Usando a equação de Torricelli, a gente conseguiu a velocidade antes dela quicar, a velocidade da primeira queda, e a velocidade da segunda queda. Como dá para ver aqui, eu peguei a primeira e a segunda altura. Então foi a velocidade da primeira queda dela, aí ela subiu, e depois eu peguei a velocidade da segunda queda. A razão entre essas velocidades seria a nossa constante de amortecimento, né? o nosso coeficiente de amortecimento. Então, na primeira queda, eu peguei a velocidade dela usando o Torricelli, peguei a velocidade de 5,01 metros por segundo, e na segunda queda, depois de ela ter subido e caído a segunda vez, a velocidade de 4,45. A razão entre eles seria o nosso valor K, né? E teve um resultado aqui de 0,89. Esse foi para a primeira e para a segunda altura, então calculei para a segunda e para a terceira e para a quarta e para a quinta, né, fazendo essas relações, e em cada uma delas teve uma perda de energia, claro, né, por conta da colisão com o solo, e calculando os Ks de cada uma delas, que é a razão entre a primeira e a segunda queda, né, entre a queda 0 e a queda 1, aí cheguei à conclusão que o K1 foi 0,89, o K2 também, o K3 0,91, o K4 0,9. No final das contas, o nosso K médio foi de 0,8975. Então, essa foi a nossa constante K, né, calculando usando Torricelli e aquela relação VD igual a KVA. E calculando assim o nosso K, né, que é o nosso coeficiente de amortecimento, a gente já teria aqui também tanto a primeira parte quanto a segunda parte. Nessa terceira parte, que é a parte mais massiva do trabalho, pedi para que nós aplicássemos os métodos de Euler e de Euler modificado. E consegui fazer aquele ajuste de pontos, né, de altura em relação ao tempo. E achar a solução da nossa equação diferencial, né? Bom, foi aqui que o nosso trabalho pecou um pouco, por causa que ele pedia para nós aplicássemos com um passo de 0,1 e 0,01. Na nossa matéria, nós estudamos justamente essa aplicação computacional desses métodos, justamente porque a aplicação manual delas pode ser um pouco trabalhosa. Mas foi isso que a gente não conseguiu aplicar, né? Foi justamente nessa aplicação computacional. Pois bem, então a gente deveria aplicar aqui o método de Euler, né, primeiramente, e com um passo de 0,1, primeiramente. Então, indo aqui, a gente sabe que a derivada da posição é a velocidade e a posição no tempo zero é a posição zero, que foi zero. A gente usou o zero, foi a altura máxima, né, que ela atingiu.
o passo de 0,1, depois um passo de 0,01. Já sabendo que a gente tinha aqueles tempos, né? Ó, nos tempos aqui, começando em 12.289 e terminando em 15.785, já que o nosso passo é de 0,1, e isso é em segundos, né? Em relação ao tempo, em relação à posição, é a posição em relação ao tempo. Então, fazendo aquela subtração de 15,789 por 12,289 e dividindo por 0,1, a gente tem a quantidade de pontos, né? Que foi uma quantidade total de 35 pontos que a gente teve. E 35 pontos para aplicar com a mão é bem demorado, né? Então foi aqui onde nosso trabalho faltou, por causa que a gente não conseguiu aplicar e implementar propriamente dito, né, a programação para executar o método de Euler na nossa equação diferencial. Esses pontos que eu calculei aqui, a gente calculou na mão, né? A gente calculou mesmo com caderno e lápis, a gente não calculou usando programas, e por isso a gente apresentou eles aqui, né? Mas o que a gente queria mostrar com isso é que a gente não conseguiu os outros pontos justamente pela quantidade deles, né? É 35 no passo 0,1, mas são 350 pontos depois no passo 0,01, né? Então, ficava muita coisa para a gente conseguir calcular na mão, a gente não conseguia administrar o nosso tempo, né? E não conseguiu aplicar a parte computacional do programa em si. A gente sabia que o método de Euler, né? O y1, que é o próximo y, seria o y anterior, o y0, mais h, que é o passo, vezes a derivada da função, né? E no caso aqui seria a velocidade. Avaliando a velocidade ponto a ponto, em cada um desses pontos no nosso vídeo, né? Pegando essa diferença de tempo e a diferença de posição lá no Paint, pegando os pixels, a gente consegue a velocidade ponto a ponto. Que foi isso que a gente fez, calculando a velocidade aqui para cada um desses pontos, em cada um desses intervalos de posição e tempo, né? E calculando, jogando essa velocidade nessa fórmula de Euler, a gente aplicou aqui com um passo e achou essas variações, né, na posição. Isso para o passo de 0,01, ou passo de 0,1, mas o passo de 0,01 a gente não tinha mais a intenção de apresentar, né, porque a gente não conseguiu implementar a programação. Então a gente não apresentou aqui, a gente calculou aqueles na mão só para apresentar, né, mas já não fazia mais sentido, né, a gente calcular aqui, porque o nosso trabalho foi invalidado por isso, né, a gente não conseguiu aplicar a programação em si. Então a gente não calculou aqui os pontos, né, do passo 0,01, mas seria a mesma coisa, só que muda aqui aplicando com intervalos menores, né? Indo para a parte de RK2 também, seria a mesma coisa. A única mudança seria na fórmula, né? Que a gente pegaria, né, a média entre a primeira derivada e a segunda derivada, né, que é o K1 e o K2. Não aquele K1 de amortecimento, o K1 de derivada, né? A primeira derivada e a próxima derivada do futuro, né? E fazer a média entre eles e calcular nosso método de Euler modificado, né? Aplicando a velocidade ponto a ponto daquela mesma forma. Jogando na fórmula e tendo aqui os valores, né, de y em relação a t. Só que, de novo, né, a gente não apresentou os pontos porque não tinha mais sentido a gente apresentar, já que a gente não conseguia implementar a programação em si. Então, a gente não conseguiu fazer aqui também, né, a implementação do método RK2. E, claro, para 35 pontos não, quanto mais para 350, né? Então, a gente não conseguiu aplicar a programação e a gente não conseguiu fazer essa parte, né, mais importante do trabalho, que é essa parte de resolução do método de Euler, do método de RK2. Então a gente não conseguiu, né, resolver o tópico 3 do nosso trabalho e, consequentemente, a gente não tem como comparar os resultados que a gente não teve. Então a gente não conseguiu ter também o tópico 4. Bom, no final das contas a gente só conseguiu apresentar mesmo as variáveis salvas, né, e os cálculos das outras variáveis. Também algumas constantes que a gente conseguiu coletar dos frames, como posição e tempo. No fim, eu e meu amigo José Humberto, a gente conseguiu fazer somente essa parte do trabalho, mas a gente ainda decidiu apresentar, né, para conseguir marcar aqui a tentativa falha, né? Pois bem, então esse foi o nosso trabalho do Laboratório 6 de Equações Diferenciais. Obrigado.